então nós falamos que ela vai se dar sempre com aquela situação dos 3 pilares, né? O paciente ele pode estar ou alucinando, ou delirando, ou com um comportamento amplamente desorganizado, não é isso? Aí, a gente ampliou um pouquinho mais os sintomas, quando a gente fala de sintomas negativos e pensamento também desorganizado, que seria o que eu falei para vocês de que tem quadro esquizofrenia, né? Então, só para a gente recordar aqui um pouquinho, isso a gente já falou na aula passada, os sintomas negativos, que eu comentei que é algo que vocês precisam ter isso bem consolidado, né, para vocês fazerem diagnóstico e também condução de tratamento. O que seria esses sintomas negativos? Aí, as meninas me perguntaram aqui, professora, o que seria o embotamento afetivo? O embotamento afetivo ele está relacionado diretamente aos sintomas negativos. Então, uma pessoa que ela vai ficando com agonia, que é a falta de vontade, alogia, que é o empobrecimento da fala, né, do discurso, anedonia, que é a falta de prazer, isolamento social, né, expressão diminuída. Como que esse paciente vai ficando? Ele vai ficando cada vez mais apático, introspectivo, né? Pouco comunicativo, pouco interativo. Então, esse conjunto de sinais e sintomas, quando ele está muito avançado, a gente chama isso de embotamento, que é a mesma coisa de dizer assim, o paciente ele está totalmente distanciado da interatividade, da interação com o outro. Então é igual você colocar um botão para dentro da roupa, ele fica ali como se fosse uma conchinha ali, onde ele fica ali dentro, então ele não tem, o embotamento é como se fosse a expressão máxima do distanciamento. Então quando o paciente começa a ficar mais distanciamento mesmo. Paciente distanciado, né? Paciente começou esse distanciamento afetivo. E aí aquela coisa que eu falei na aula passada, você ganhou na Mega Sena! Isso é um comportamento. Eu não interajo com aquilo que teoricamente eu deveria interagir em intensidade, em frequência, em sintonia. Tá bom? O embotamento ele mexe com tudo, com a modulação, ele mexe com a congruência, né? Ele mexe, porque assim, ó, o afeto a gente olha se ele é congruente, né? Se ele é modulado, né? E se ele ressoa. Então, por exemplo, se você fala assim para a pessoa, você ganhou uma Mega Sena, e a pessoa, primeiro, teoricamente é incongruente, porque você espera que a pessoa ficasse muito feliz e a pessoa ela está ali. Segundo, ela ressoa, você vê ela fazer, ela modular, não, então assim, teoricamente ele nem ressoa, nem modula e nem é congruente. Então isso é embotamento, ou seja, o embotamento é quando eu não consigo ver nada de afeto em alguém. Entendeu? O embotamento é quando os 3 pilares do afeto estão apagados, estão sem atividade, digamos assim. Tá? O embotamento ele já não acontece no sintoma positivo, porque no sintoma positivo ele está, por mais que ele esteja descontextualizado, ele está interagindo com o meio, né? Ele está expressando, ou através do delírio, ou através da alucinação, da agitação, então assim. Aí o que a gente vê no afeto, mais na parte dos sintomas positivos, é mais a incongruência, né? Geralmente eles são afetos incongruentes, exagerados, né? Assim, fora do contexto, então aquela coisa, ai, Ricardo, meu querido, ai, um beijo, Ricardo. Então assim, é uma coisa que você nada a ver isso, né? Assim, é incongruente, não é a relação que eu teria com o Ricardo. Muitas vezes ele ressoa até demais, né? Ele expande até demais, então assim, ele acaba sendo um pouco contrário. E muitas vezes ele não modula bem. Por exemplo, o paciente em crise maníaca, vamos supor, ele está falando uma coisa super feliz,
começa a chorar, então você fala, oxe, né? Aonde que eu perdi aí o time do negócio que mudou a chave? Então, assim, os sintomas positivos, por isso que a gente fala que o sintoma positivo, teoricamente, ele é muito mais fácil de ser tratado do que o sintoma negativo. Porque o sintoma positivo, quando eu trato medicamentosamente, ele remite. Agora, o embotamento não necessariamente, sabe? Mesmo tratando, ele ainda pode ficar muito embotado. Professor, no caso dessa relação, vai ter incongruência, mas não vai ter. Tá, vamos ver o caso junto, que aí a gente já vai conversando. Professor, eu tinha uma dúvida do caso que eu tirei na semana passada e a senhora deu um exemplo de uma paciente, o pai fala que ela tem mais ou menos 9 anos de sintoma. Questão social, você sabe a história dela, mas você não viu a paciente. Se hoje, por exemplo, essa paciente chega em surto, o que eu vou dar diagnóstico para ela? Vai ser transtorno psicótico breve? Ou eu já vou pensar em algo mais lá para frente da evolução? Teoricamente, você vai pensar no histórico dela. Porque assim, se os pais falam, ela chegou para você hoje, mas se o pai fala que ela já está assim há 9 anos, então não dá mais para pensar no transtorno psicótico breve. Entendeu? Por exemplo, porque não é uma coisa que o pai chegou lá e falou, olha, ela começou a ficar assim hoje. Não, ela está assim há 9 anos e a gente veio suportando, né? E só hoje a gente conseguiu trazer por algum motivo, porque ficou muito agitada ou porque agora piorou o quadro a ponto de não ter sintomas mais possíveis de conduzir dentro de casa. Então, assim, por isso que na psiquiatria a questão da história do paciente que é decisiva para o diagnóstico, né? Por isso que a gente fala, sempre reforça essa questão na psiquiatria da consulta de 15 minutos, que eu não consigo fazer um diagnóstico em 15 minutos, é impossível fazer um diagnóstico em 15 minutos. Né? Mesmo num transtorno de ansiedade simples, né? Mesmo que você chegue e fale, professor, e me relate sintomas de ansiedade, eu tenho que ter esse cuidado, porque assim, você pode estar me relatando sintomas de ansiedade, eu jogo rapidamente ali no tempo. Ele tem um TAG, um transtorno de ansiedade generalizado. Mas será que é só isso? Ou esse TAG está às custas de outra coisa, né? E aí é onde começa a situação de comer bola em psiquiatria. A gente trata o micro sendo que é um macro, né? Então, nesse caso dessa menina, quando ela chegar ali, a gente vai dar o diagnóstico conforme o histórico dela. Só que vamos supor que ela não tivesse família. Que ela chegue lá na UPA, chega na emergência, delirante, e você não tem nenhum histórico dela. Qual é o diagnóstico que você vai dar? Por isso que você vai ver muito em psiquiatria, os diagnósticos, eles mudam muito conforme o tempo do paciente em acompanhamento, porque todos esses fatores influenciam, entendeu? Por exemplo, eu tenho um senhor que hoje eu passei visita dele, ele chegou aí, eu já até falei dele aqui, ele chegou de Jaru, em situação de rua, barbudo, calos dos pés, enfim, uma série de coisas, né? E aí eu comecei a me preocupar porque ele é muito, muito emagrecido. E a única frase que ele falava, ele já está há 3 meses aí comigo. A única frase que ele falava era assim, bom dia, seu Luiz, bom dia, seu Atanásio. Aí ele falava assim, Luiz, tem outro nome, Luiz, eu quero Atanásio. Ele repetiu o nome dele. Eu falei, não, eu sei que é o senhor. Aí ele falava, tá pago. Tá pago. Ele só falava isso, porque como ele estava em situação de rua, aí a gente falava, seu Atanásio, estão servindo lanche, mas eu posso comer? Tá pago? Aí a própria enfermagem falava, que é o que ele repetia o dia todo, tá pago? Posso comer? Tá pago? Só que super magro. Aí ele senta na mesa, ele come um pouquinho e sai. Aí a enfermagem tem que vir, sentar ele, seu Atanásio, vamos comer. Só que aí, olha, é um paciente que chega sem histórico, sem familiar, trago pela ambulância, situação de rua.
que eu deixei primariamente ali de hipótese diagnóstica para ele? Uma demência pela idade dele, é um senhor, será que ele, porque ele só repete tudo que ele acabou de fazer, ele esquece. Então eu falei, será que demenciou, né? É uma esquizofrenia de já há muitos anos e estava na rua porque já era esquizofrênico? Você não tem a bola de cristal, aí você faz o quê? Você trata o que você está vendo. Mas, por exemplo, agora, semana retrasada, veio uma equipe de Jaruca. Aí o que eu já soube? Que esse paciente ele já teve um câncer gástrico, então justifica porque ele é tão magro, né? Ele fez retirada de uma grande parte do estômago, ele teve a perda de um irmão e um luto que levou ele a ser morador de rua. Então, assim, aí você já vai construindo um outro histórico desse paciente. Hoje eu cheguei lá e ele estava muito melhor. Hoje ele já me falou o nome dos irmãos, me falou o nome do pai, mas ainda meio desorganizado. Por exemplo, ele estava comendo bolacha maisena, aí ele colocava juntava de 2 bolachas, comia 2 bolachas de uma vez. Sabe? Umas coisas, uns detalhes que você vai percebendo que ainda a pessoa está meio, né? Mas assim, é difícil, então muda o diagnóstico. Pode ser que daqui a pouco, vocês fazem e vão falar assim, nossa, eu sou normal, né? Peguei todo mundo agora, né? Ei, professora, onde isso tá? Que não pode comer 2 bolachas. Esse tempo, pode ser o tempo que eu vim do histórico, por exemplo, 2 anos para ver, já conto com mais tempo. Se for uma informação confiável, sim. Só muda então no esquizoafetivo, que aí você tem que acompanhar o paciente. O paciente, no esquizoafetivo não é que você tenha que acompanhar. Ou você tem que conseguir alguém que te dê com fidedignidade que em 2 anos, né, o paciente apresentou momentos, porque assim, o esquizoafeto, o paciente tem que apresentar 15 dias de apenas psicose, sem ter nem depressão e nem mania. Ele tem que estar, exemplo, o paciente tem que estar só delirando ou só alucinando. E aí, passado esses 15 dias aqui, ele volta ao normal dele. É porque, assim, o esquizoafetivo, ele faz um gráfico muito parecido com o bipolar. Digamos que aqui que é a eutimia, né? Aí é um paciente que nos seus últimos 2 anos, ele teve um histórico de fazer isso aqui, ó. Aí, a princípio, quem olha ele fala assim, é um bipolar. Por quê? Ele fez psicose aqui, às vezes ele até faz psicose aqui, ou não faz só aqui. Então, às vezes é um paciente que ele vem com histórico, a gente ainda vai estudar a bipolaridade, mas de fazer vários ciclos desse ao longo de 1 ano. Porque o paciente bipolar, ele pode fazer, por exemplo, um ciclo desse a cada 10 anos, a cada 3 anos, não é todo, ele não precisa estar fazendo ciclo toda hora para ser bipolar, porque um único ciclo desse na vida já fecha o diagnóstico, a gente vai falar disso. Só que tem paciente que ele começa, por exemplo, se a gente tem paciente que faz mais de 4 ciclos em 1 ano, a gente já chama esse paciente de bipolar tipo gravíssimo. Ele é um tipo ciclador, que a gente chama. Ele cicla muito rápido e isso desfuncionaliza. Se você pegar, por exemplo, 12 meses, você imagina que o paciente passa aqui 1 semana aqui, 2, 3 meses aqui, 15 dias aqui, 2, 3 meses, já acabou o ano. Então, assim, é uma pessoa que ela passou o ano praticamente adoecido. Só que aí esse paciente aqui, ele começa a chamar a atenção, porque você fala assim, é estranho, por que ele não, teoricamente, ele não fica bom? Porque se a gente trata, era para ele, teoricamente, ficar estável, porque eu tenho um bipolar que está há 20 anos estável, né, com tratamento regular. Aí o que a gente começa a ver? Que tem períodos que a família refere que ele está aqui, ó, eutímico, mas delirante. Ou ele está eutímico e alucinando, falando que está ouvindo vozes ou achando que está sendo perseguido. E aí quando a gente vai investigar, ele está aqui apenas psicótico, não com humor junto, nem maníaco e nem depressivo.
Então, quando a gente começa a averiguar isso aqui, quando a gente coloca isso no quantitativo e isso passa de 15 dias ou é igual a 15 dias, aqui sim a gente já pode dizer que é um paciente esquizoafético. Ele tem características da esquizofrenia e tem características da bipolaridade. Entendeu? Só que percebe, por que 2 anos? Porque eu não tenho antes disso como averiguar isso. Porque o primeiro ciclo que ele fizer, o segundo, o terceiro, provavelmente ele vai ser dado como o quê? Como bipolar. E pode ser o contrário também. Ele pode começar o quadro aqui. Psicose. Psicose, melhor, psicose. Daqui a pouco ele faz psicose e humor junto. Aí você já olha assim, opa, mas ele parecia uma esquizofrenia, agora está parecendo um bipolar. Aí você mesmo começa a ver essa dualidade no diagnóstico, aí você vai acompanhar. Isso é muito difícil. Isso aqui é um diagnóstico que hoje se fala muito em psiquiatria, porque teve um período da psiquiatria recente que tudo era esquizoafetivo. Igual autista hoje, tudo era autista, tudo é autista. Por quê? Porque a galera tinha preguiça do processo de acompanhamento. Então, assim, já havia aquele humor, já havia psicose e esquizoafético. Então, tem muito erro em esquizoafético, porque a gente tem que lembrar que esquizoafético é o mais grave de todos. Então, a incidência dele é muito menor em relação aos demais, né? Não é a regra. É igual a história do autismo hoje. Gente, autismo não é regra. Autismo é exceção, aí todo mundo virou autista, alguma coisa está errada. É onde geralmente está errado, no diagnóstico, né? Então aqui, esses 2 anos, por exemplo, dificilmente você tem um familiar com condições de conhecimento para conseguir te precisar isso aqui quando você pergunta. Existem os que têm, né? Existem os que nessa mesma dúvida. Às vezes o paciente, eu faço o exame mental do paciente e dentro eu percebo que a crítica dele está boa. Se ele me fala essa cronologia do tempo, eu confio ou preciso de outra pessoa para confirmar? Se ele tem crítica, ele tem juízo crítico, então você pode confiar. Pode confiar. Tem paciente que ele comenta direito. Por exemplo, o próprio paciente bipolar, é o que eu estou te falando, o próprio paciente bipolar é aquele cara que é o médico, é o juiz, é a menina que limpa o chão, é uma pessoa entre nós. Então, assim, depois que ele sai desse ciclo aqui, ele é normal, ele vai conseguir te dar esse histórico, ele vai conseguir te falar o que aconteceu, como aconteceu, ele mesmo reavalia. Por isso até que o bipolar ele entra muito em depressão. Porque muitas vezes depois, como ele tem crítica, ele avalia tudo que passou e isso envergonha, isso gera desconforto. Então, se o paciente tem crítica, pode acreditar, sem dúvida nenhuma, tá? Mesmo o paciente, às vezes, dependendo do tipo de delírio, se não for, às vezes ele está delirando sobre uma temática X, mas no restante dele está tudo ok, ele consegue te falar bem direitinho, sabe? Não tem problemas, tá? Elas perguntaram ali, por exemplo, aqui no caso, como que um paciente ele pode estar embotado e incongruente, né? Essa congruência é uma congruência em relação à situação, né? Aí eu vou ler com vocês aqui o caso e a gente vai discutir um pouquinho disso, mas lembra que a congruência, o afeto é a tua interação com o meio. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa super embotada, mas eu estou num meio que também é muito quieto, muito favorável àquele meu comportamento, então também não é incongruente, ele não está ali gerando uma situação, né? Eu posso ser alguém embotado, em algum momento eu mostrar uma incongruência? Pode. Quando? Quando eu tenho reagudização de sintomas positivos, por exemplo. Às vezes é um paciente que já é crônico e ele reagudiza. Então, assim, não é nada rígido, sabe? Isso tramita muito, depende muito do olhar também, tá? Mas vamos só tentar aqui puxar um pouquinho por esse caso clínico, ó. Então, vamos lá, o que a gente falou? Primeira coisa em psiquiatria que é de suma importância, idade. Tá? Idade em psiquiatria, sempre que vocês pegarem a prova de vocês, um caso clínico,
Já pega a caneta e já circula a idade. Ele é um norteador, tá? A gente vai ver que as doenças, elas têm marcos dentro da psiquiatria. É levado ao setor de emergência pela polícia depois de ter sido encontrado sentado no meio de uma rua de grande movimento. Então isso já começa a dizer assim, alguma coisa está estranho, né? Ninguém fica sentado no meio de uma rua com muito movimento ali, com risco de ser atropelado e tudo mais. A explicação do paciente fala, foram as vozes que mandaram, né? Então é um paciente que está com comportamento desorganizado, concorda? E pela fala dele, ele está recebendo um comando. Como que a gente chama isso? Alucinação. Alucinação do tipo auditiva, né? Ele está dizendo que está recebendo um comando. Relata que no último ano, olha lá, ele já está dando tempo. Então, vamos colocar o que de tempo? 21 anos, qual é o tempo? Vamos colocar aqui 12 meses, tá? Ele já está dando um tempo aqui. Sentiu que as pessoas não são quem elas dizem ser. Começou a isolar-se em seu quarto e largou a escola. Então, olha só essa palavra. Relata que no último ano sentiu que as pessoas não são quem elas dizem ser. Sentiu. Vocês acham que isso é uma alucinação ou um delírio? Exatamente, ele sentiu. Você sentiu é do sensório. Tá? Isso é uma alucinação. É que isso aqui é uma coisa um pouquinho mais elaborada, eu não vou entrar com vocês, mas existem algumas alucinações, né, que elas têm essa questão da pessoa, por exemplo, olhar alguém e achar que ela é outra pessoa. A gente chama de síndrome do impostor, tem vários nomezinhos aí, mas isso é muito mais complexo, enfim, a gente não vai entrar em detalhes. Começou a isolar-se em seu quarto e largou a escola. Isolar-se ao quarto é um sintoma de que tipo? Positivo ou negativo? Negativo. Sintomas negativos. Então, digamos aqui, ó, o paciente começou a ter sintomas negativos. E a alucinação é positivo ou negativo? Positivo. Então, veja, eu tenho aqui um paciente com sintoma misto, concorda? Ele tem sintomas negativos e sintomas positivos, tá? Largou a escola. Deixar de fazer algo que antes eu fazia, como que a gente falou que chama isso na última aula? Perda de função, exatamente. É um paciente que teve perda de função. Ok até aqui? Afirma que ouve vozes que comentam entre si o seu comportamento. Então, as vozes comentam dele, né? Nega estar usando drogas ou álcool, embora relate ter fumado maconha ocasionalmente no passado. Então, a gente já tem aqui uma história de substância interrogada. Ele está dizendo que não usa mais, que faz muito tempo. Mas concorda que é algo que eu preciso investigar? Sim. Tá? Diz que interrompeu o hábito nos últimos... aí pronto, aí aqui ele já me dá uma informação. Diz que interrompeu o hábito nos últimos 6 meses porque não tem mais dinheiro e que a maconha contribuía para as vozes. Nega qualquer problema clínico e não está tomando medicamentos. Então vamos lá. Substância, a última vez foi há 6 meses, ok? O caso clínico, ele já vai te dando informações para você fazer aquela organograma que nós fizemos aqui na lousa na última aula. Então, o caso clínico, vamos comigo aqui, ó, responder juntos os questionamentos.
Na última aula, lembra que eu coloquei aqui em cima para vocês o que era psicose. Acabamos de reforçar aqui no começo da aula. Aí eu pergunto para vocês, esse paciente aqui, ele tem psicose? Sim ou não? Sim, ele tem psicose, sim. Por que ele tem psicose? Porque ele apresenta alucinação. O que mais? Isso, comportamento desorganizado. Ok? Essa é a justificativa. Do jeito que eu coloquei aí para vocês, é o que eu peço na prova para você. Qual é esse diagnóstico? Justifique para mim. Não vai escrever uma Bíblia, pelo amor de Deus, gente. Sejam objetivos. As minhas questões vocês respondem em 2 linhas. Sim, é um transtorno tal. Por quê? Porque apresenta alucinação e comportamento desorganizado. Pronto. É isso, tá? E aí a gente falou assim, que sempre que eu estou diante de uma psicose, o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa? Descartar causas orgânicas e uso de substâncias. Que substâncias? Lícitas e ilícitas, ok? Então assim, aí o caso já está te dando pronto, não é isso? Então ele já está dizendo o quê? Que causas orgânicas não é. Ele não tem problemas clínicos. Está te dizendo que usou sim substância. Usou, sim. Mas há quanto tempo? Há 6 meses. Aí aqui uma dica que já vale para todo e qualquer transtorno de psiquiatria. A gente só diz se o paciente usou qualquer tipo de substância, seja lícita ou ilícita. A gente só pode dizer que aquilo não é decorrente disso se ele tiver cessado há no mínimo 3 meses. Então 3 meses é o marco. Se ele tivesse falado aqui pra gente que o último uso foi há 2 meses, a gente já ia interromper aqui, ó. Porque a gente já ia ter que interrogar a princípio se não é uma psicose por uso de maconha. Mesmo falando que 6 meses não pede toxicológico. Não, aqui você pode pedir, porque assim, se você não estiver confiando na palavra dele, você pode pedir. Só que assim, aqui é um caso que você não tem como interrogar isso. O caso está pronto, está te entregando a informação, tá? Mas eu tô lá na emergência recebendo esse paciente, eu quero realmente ter total garantia, aí você faz toxicológico. Mas é muito comum, às vezes a família fala, doutor, olha, eu te garanto, porque ele está há meses sem sair de casa, a gente compra até a comida, ele não tem dinheiro, ele não sai. Então, às vezes, assim, são situações que são bem, digamos, já validam bastante, tá? Ok, aqui? Tá. Então, ele falou que sim, mas que há 6 meses. Então, concorda comigo que ele está com uma psicose que não é, neste momento, nem por uso de causas orgânicas, nem por uso de substâncias. Ok? Tá? Então, a gente vai continuar aqui, então. Qual é essa psicose? Qual é essa psicose? E aí, o que a gente se baseia para entender isso? Tempo, idade é importante, né? A idade, o tempo, a frequência, né? Se ele tem sintomas positivos ou negativos, tudo isso a gente vai olhar. Se ele tem perda de função e se ele tem critérios que a gente chama de primeira linha de esquizofrenia, né? Tá? Então é isso que a gente olha aqui. Ela só pode considerar ela como psicadora ou só seria fatores externos, como frio, Como que é? as vozes que eles elas podem ser consideradas um fator psicador ou são fatores externos do corpo, Não, as vozes ela não é um precipitador porque ela já é a psicose em si. Aqui nesse caso o precipitador foi a maconha, provavelmente, né? Que é o que a gente sempre fala assim.
para vocês jovens. É isso aqui que a gente sempre bate na tecla, o povo acha que é caretice. Porque assim, um jovem que começa a usar maconha ali, às vezes na faculdade, por exemplo, aos 20, 21, e abre um quadro desse, a gente fica perguntando assim, ele era alguém que já tinha genética e a maconha foi o precipitador, entendeu? Que é o mais comum. Ou ele simplesmente psicotizou mesmo porque a maconha para ele não faz bem, é um agente bastante importante, né? Então assim, mas em geral a voz ela já é um sintoma, ela não é um precipitador, ela já é um sintoma. No caso, não tem como saber se isso foi causado pela maconha, porque ele falou que a droga contribuía para ter mais voz. É porque ele diz assim, que ele via que piorava, porque a maconha é uma das drogas mais alucinógenas do mundo. Então é óbvio, o paciente ele começa a perceber isso, que quando ele fuma maconha, as vozes pioram. Quando ele para de fumar maconha, as vozes melhoram. É igual o oposto, que é o cigarro. O cigarro, a nicotina, ela interage com o receptor dopaminérgico. Então ela tende a acalmar as vozes. O paciente melhora da psicose do cigarro. Então, por isso que você vai ver que esquizofrênico, eles fumam se deixar, eles fumam sem parar, um atrás do outro, porque eles se sentem calmos, entendeu? Por causa da interação da nicotina com a dopamina. Mas aí você não tem como deixar o cara, porque aí você cria outros problemas de saúde, né? Mas antigamente é muito comum, se você for fazer visita domiciliar do paciente esquizofrênico antigo, eles parecem usuários de crack. Os dedos deles são tudo amarelados, queimados. Tem família que compra os fardos, deixa lá no quarto, coloca o cara lá no quarto, ele passa o dia inteiro fumando, o dia inteiro. Tá? Mas é por causa disso aí. Tá, então vamos lá. Se a gente fosse colocar esse rapaz assim, mediante isso aí que a gente está falando, né? Sem levar em consideração outros quesitos. Tá, ele pode ser um transtorno psicótico breve? Mas ele está te dando histórico aí. Não brinque com o caso. Mas ele está com psicose? Não, gente, veja só. O caso clínico, vocês não podem brigar com ele. Se ele está te dando essas informações, é que teoricamente é uma informação confiável para você se basear. Porque você não tem como brigar com a prova ali. Tá? Isso aí é fato. Vocês não vão ficar questionando a prova. A prova ela te traz todas as informações que você precisa. Ela está te dando as informações aqui. Mas o fato de falar que as vozes mandam dele, e ele já não mostra que ele não tem um senso da doença dele, não tem ausência crítica ali. Não, veja só, uma coisa é ele não ter crítica, outra coisa é ele estar imbecilizado. Ele consegue te dizer, por exemplo, que eu estou ouvindo essas vozes há um ano. Não é isso, é uma verdade, não tem por que você duvidar disso. Uma coisa não inviabiliza a outra. Ele não está dizendo, agora se ele acha que aquilo é doença ou não é doença, é outra coisa. Entendeu? Mas ele está te dando uma informação sintomatológica. Eu estou ouvindo essas vozes, né? Ele não está te dizendo se ele acha certo ou errado, se a voz contribui ou não, ele só está te dando um dado real. Então você não briga por isso. Ele está te dando a informação. É 12 meses. 12 meses. Ele entra dentro, vamos lá para o quadro. Transtorno psicótico breve, transtorno delirante, transtorno esquizofreniforme, esquizofrenia, esquizoafetivo. Volta lá para o quadro. Ele está com transtorno psicótico breve? Por quê? A gente falou que é no máximo até um mês, não é isso? Igual ou menor que um mês. Ah, se não fosse um tempo, ele tem psicose? Ele entraria aqui. Tá? Transtorno delirante. Igual ou maior que um mês, tem que prevalecer principalmente delírio. Ele entra aqui? Não, nem pelo tempo, nem pelo sintoma, nem porque ele tem perda de função. Aqui não tem perda de função. Por isso que eu falei para vocês,
Façam esse quadro no papelzinho e na hora de estudar, sempre jogue pro quadro que vocês não vão errar isso. Esquizofreniforme. Ele tem igual ou menor, né, que 6 meses? Não, ele tem 12 meses, ele já passou esse tempo. Ele tem psicose? Tem. Ele tem perda de função? Tem. Ele tem critérios parecidos, critérios que fecham critérios para esquizofrenia? Sim. Mas ele já excedeu o tempo. E aqui? Acima de 6 meses, psicose. Psicose que tem critérios de esquizofrenia. Psicose que tem perda de função. Qual que é o diagnóstico dele? Professora. Agora, depois o que vai vir um questionamento lá pra frente? Ele desenvolveu uma esquizofrenia às custas da maconha? Pode ser. Pode ser. Agora, por exemplo, se esse paciente tivesse chegado aqui para vocês, aqui com 2 meses usando a maconha, ativo, né? Como que a gente dá? Aqui, por exemplo, a gente classifica isso como F20, né? F20 é o tradicional esquizofrenia. Como que esse paciente acaba sendo classificado aqui se ele tivesse psicótico com o uso da maconha, mesmo usando há 1 ano, referindo as vozes a 1 ano, a gente coloca ele como F19, acho que é ponto 5, ou da maconha ponto 3, que é múltiplas drogas, acho que é maconha ponto 3, mas enfim, que é o que aqui na verdade? É transtornos psicóticos oriundos de tal substância. O F19.5 é de múltiplas drogas, quando chega aquele paciente que usa cocaína, maconha, crack, tudo. Aí, digamos, a gente coloca ele em tratamento. Digamos, você interna ele, ele começa o tratamento. Se for uma psicose oriunda disso aqui, só no uso de substância, o que se espera? Que ele melhore 100% depois disso. Então, digamos assim, digamos que eu mantenha ele 4 meses internado e tenho a certeza que ele não está usando nada de substâncias nesse período. E aí, no 4º mês, eu reavalio esse paciente que eu dei esse F19 aqui no começo e percebo que ele está neto e credo do mesmo jeito. Melhorou algumas coisas, agitação, mas ele ainda tem sintomas, né, pertinentes a uma psicose, a um quadro psicótico. Aí ele vai virar o quê? O F20. Aí vão me perguntar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ele é o F20. Eu, nesse caso, a gente falar que ele parou de fumar maconha 6 meses, não me interfere no caso. Porque ele já deu 6 meses para o diagnóstico. Já deu, porque é 3 meses. Ele tem que estar parado há 3 meses. O que determina o seu diagnóstico aqui não é o tempo de parada, é principalmente o tanto de tempo que ele está ouvindo as vozes, que é 1 ano. Entendeu? Ou não? Fala de novo qual é a sua dúvida. Não, porque para mim dar diagnóstico de esquizofrenia, ele tem que estar com esse quadro maior de 6 meses. Tanto acompanhando o paciente ou não, sendo pela história aqui. Se ele parou de fumar 6 meses, aquele outro 6 meses é causa de droga. Não necessariamente, porque se fosse, ele já não estaria daquele jeito. Mas ninguém. Porque assim, ó, ele fala ali, ó, por exemplo, ele fala assim, que ele já usa a maconha há muito tempo. Mas quando que ele começou a piorar os sintomas? Quando surgiram os sintomas na concepção dele foi há 1 ano. Então isso daí é exatamente a história. Ninguém se torna alcoólatra da noite pro dia. Ele vai usar um período algo, vai ter tolerância, vai ter, né? Apesar que existem casos de esquizofrenia que uma única vez do uso da maconha ele abre o surto e não volta mais. Existe, né? Não são poucos. Mas assim, aqui eu estou colocando ele 4 meses internado só para eu ter a certeza que ele não está mais com uso de substância, mas ele já tem um histórico que eu levo em consideração.
Gente, assim, não briguem com as questões. É o que está escrito para vocês. E é em cima disso que vocês vão dar o diagnóstico, tá? Vocês entenderam isso aqui? Sim, ótimo. Aí, assim, se a gente fosse pegar o exame mental, que está descrito ali, o exame, ele é congruente com esse diagnóstico? Vamos lá, ó. No exame do estado mental, foi observado que o paciente está sujo e desalinhado, com má higiene. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o caos. Aonde que está isso no caos? Na aparência, concorda? Ele tá descrevendo a aparência do paciente. Bom, se ele estava sentado lá na beira da sarjeta e tal, ele está como aqui? Lúcido, não é? Estado de consciência. Parece um pouco nervoso no ambiente e caminha em torno da sala de exame. Então ele está lúcido, né? Está caminhando, tá, né? Aí aqui ele está com a aparência, ele descreve a aparência e descreve o que dele? A atitude. Ele está o que? Nervoso, parece nervoso e caminha pela sala. Né? Sempre com as costas voltadas para uma parede. Então é como se o paciente ele tivesse o quê? Ele está ali caminhando meio desconfiado e sempre se pondo numa posição o quê? Como se alguém fosse pegar ele. É o paciente que ele está o quê? Persecutório, ele está desconfiado. Então isso é uma atitude, né? Ele está com uma atitude o quê? Ele está nervoso e desconfiado. Está cabreiro, né? Alguém vai pegar aqui, vamos, né? O paciente começa a se colocar numa posição de proteção. Afirma que o seu humor está ok. Seu afeto é congruente, apesar de embotado. Então, é exatamente isso. O paciente, ele está lá apático, mas por que ele está dizendo que está congruente? Porque ele não está criando nenhuma situação, não está gritando, não está batendo, não está... Ele está, né? Ele está congruente com o aspecto dele, sujo, desconfiado, né? Ele está congruente com a característica dele, tá? Sua fala tem velocidade, ritmo e tons normais. Então vocês veem que aqui o caso ele já vai te falando em exame mental. Ele já falou do consciência, ele já falou da aparência, ele já falou do humor. Né? Ele já disse que o humor está ok, ou seja, sem alterações, né? Por isso que ele está congruente, porque ele está ali na dele, né? Seu afeto é congruente, apesar de embotado. Ele já te deu uma informação. PHD, MAVIC. Aonde que está o embotado aqui? O afeto. Qual que é o afeto dele? É embotado. Isso aqui eu peço muito em prova, para vocês fazerem essa correlação. Extraindo do texto que está aqui, ó. E é só por isso assim na prova. Às vezes eu inverto, às vezes eu dou isso aqui pronto e peço para pôr isso. Às vezes eu dou isso e peço para achar no texto onde está cada informação. Por isso que eu estou falando, o caos PHD mágico tem que estar na cabeça de vocês. Sua fala, ele vai falar de quem agora? Do discurso. Sua fala tem velocidade, ritmos e tom normais, que foi o que a gente viu que nós olhamos no discurso. Então, digamos que aqui está sem alteração também, né? Seus processos de pensamento são tangenciais. Olha aí, ele já está falando de outro aspecto do exame mental. Ele está falando que ele tem tangencialidade, que a gente viu na semana passada. O que é tangencialidade? Você pergunta uma coisa e o paciente responde outra. Você pergunta uma coisa e o paciente responde outra. Isso está mostrando que esse pensamento está o quê? Desorganizado. Não é isso? E algumas vezes se notam associações desorganizadas. Isso muitas vezes a gente coloca como afrouxamento do pensamento. É como se ele não conseguisse conectar as ideias adequadamente. Seu conteúdo de pensamento é positivo para delírios. Então, ele também está dizendo que esse paciente está delirante.
Ok? E alucinações auditivas. Ele nega qualquer ideação suicida ou homicida. Então veja só, a gente aqui, ele deu para você no texto, ele deu para você algum sintoma, ele deu para você algum texto que você consiga ver orientação do paciente? Tem alguma coisa aí que você conseguiria extrair se esse paciente está orientado auto e alopsiquicamente? Alopsiquicamente, teoricamente não, né? Ninguém fez nenhuma pergunta aí para ele. Alopsiquicamente, teoricamente ele está conseguindo colocar, por exemplo, aqui, né, o tempo, que ele tem sintomas, o que ele apresenta. Mas se a gente for levar ao pé da letra, nem isso, a gente não poderia. A gente teria que dizer o quê? Que o caso não te traz essa informação. A senso-percepção, o caso te traz? Ele acabou de falar aí no exame que ele tem o quê? Sintomas de delírio e alucinações auditivas. A alucinação auditiva é o quê? Sensório. É isso? Tá? Aqui, ó, a atenção. Ele está atento, mas aí te traz direitinho se ele está extremamente atento, fixado, porque se ele anda de costas, se coloca numa posição, provavelmente é um paciente que ele está muito mais hipervigil, concorda? Ele está hipervigil, ele está o tempo todo vendo, né, se alguém não vai vir pegá-lo. Então, na verdade, se a gente for olhar com um olhar bem atento, a gente colocaria, na verdade, o quê? Que é um paciente que está hipervigil. E automaticamente, se ele está hipervigil, ele está hipotenaz. Todo mundo entendeu isso? Tá? Então, olha lá, ele estaria hipervigil e hipotenaz. Ficou uma bagunça. Então, veja só, o caso te deu nível de consciência, aparência, atitude, a atenção, não via orientação, te deu o sensório, falou sobre o pensamento, falou sobre o humor, falou sobre o discurso, falou sobre a memória? Não. Ah, desculpa, aqui ainda dentro do P, lembra que são 3 coisas aqui, né? Pensamento, psicomotricidade e pragmatismo, né? Mas o que você deve lembrar para usar as aulas, vocês têm que lembrar? Então, aparentemente tem boa memória, né? Você pode usar isso também. O pensamento foi descrito, a psicomotricidade dele foi descrita? Professora, eu faço dentro Isso, você pode colocar isso dentro da psicomotricidade. Mesmo que você não coloque como estereotipia, você pode citar. Qual era a psicomotricidade dele naquele momento? Ele estava inquieto, né? Você pode descrever inquietude, ou você pode descrever andando de costas, ou se andando em posições de colocar-se de costas, mas isso é uma alteração da psicomotricidade que você tem que observar. O pragmatismo, a gente conseguiu perceber se ele tem pragmatismo? Mas provavelmente não, né? Porque ele não está indo nem para a escola. Então é como se ele tivesse perdido a vontade de fazer além de não ter a vontade, ele não consegue o quê? Colocar em prática. Mas se o aluno, no caso desse, falar para mim que não foi avaliado isso, por exemplo, eu considero. Por quê? Porque é algo mais elaborado, né? A volição é a mesma coisa, né? Mas a gente pode dizer, se a gente for olhar para o histórico do caso, que ele tem pragmatismo e volição o quê? Prejudicados. Tanto é que ele está com sintomas negativos, não é isso? A pessoa só fica com sintomas negativos quando ele tem pragmatismo e volição prejudicados. Não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de sair, tá? E a crítica? Ele tem uma crítica perfeita? Não, ele falou que ele está doente. Agora, ele também tem uma crítica totalmente ausente, porque ele está te falando do histórico dele, que ele usava maconha, ele conversa. Então, o que a gente coloca aqui nessa crítica? Não ausente, a gente coloca a crítica o quê? Prejudicada, crítica empobrecida, crítica distorcida.
crítica normal ele não tem. Por quê? Porque ele está delirando e alucinando. Existem literaturas que colocam a crítica e a autopagnose. A autopagnose é a capacidade de se entender doente. Tem autores que colocam tudo isso junto, tudo na crítica, no insight do juízo crítico. Tem autores que desmembram. Então ele coloca, por exemplo, aqui, crítica prejudicada sem autopagnose, ou seja, o paciente não se percebe doente. Tá? Você pode também descrever isso de forma separada. Entenderam, gente? Sim. Difícil? Não, mas deu para começar a entender, né? Isso faz sentido para mim. Beleza. O paciente está com a crítica prejudicada. Como que eu vou confiar na história dele que a crítica está prejudicada e ele está alucinando e delirando no próprio exame mental? Porque é o que eu estou te falando, a pessoa ela não perde tudo do seu exame mental. Então, assim, tem coisas que ela consegue. Às vezes você vai sentar aqui e começar a conversar com um paciente delirante, entendeu? Você vai sentar aqui com ele, com o paciente alucinando, falando né com cré, mas tem outras coisas da vida dele que ele vai te falar certinho. Ah, minha mãe, meu pai, quem mora com quem namora quem, aonde ele estudou, então assim, uma coisa ela não inviabiliza totalmente a outra. Agora tem um paciente que ele vai ter uma quebra total, um paciente gravíssimo, assim, né, com CRE, aí esse não tem como você ter nenhum tipo de credibilidade do que ele está te falando, aí você vai depender de alguém te falar. Mas quando você está diante de um caso clínico, de uma prova, ela vai ser sempre assim, você não vai ficar brigando com a prova, não tem como você brigar com a prova, você tem que dar uma resposta. E a resposta é no que você está lendo, você não vai ficar fazendo esse tipo de briga no seu consciente. Mas e se? Mas e se? Nada disso, você tem que tomar um diagnóstico pelo aquilo que está escrito, entendeu? É isso que eu estou explicando. Então o caso clínico ele te traz isso, para te chegar a uma conclusão e ponto. Não tem como ele ficar ali dentro do caso, ficar procurando um monte de perguntas diferentes. Tá? Porque independente do que você pensar, ele vai chegar no mesmo denominador comum. Por exemplo, hoje eu tenho médico esquizofrênico. Então assim, se você falar, então ele, como que ele é médico? Mas a crítica não tem, você aprendeu um conteúdo. Então, é a mesma situação. Pronto, você acabou de responder. As vivências, elas são conteúdos aprendidos. Então, por exemplo, a psicose não necessariamente vai fazer com que você minta sobre as suas vivências. Pronto, você acabou de responder isso que eu estou dizendo. A senhora fala que na família, um exemplo, se um familiar tem a puberdade, os filhos podem ter traços e começar a desenvolver, não é? O caso da esquizofrenia, pode isso acontecer? Pode. A esquizofrenia é altamente genética. Veja só, vou te dar outro exemplo. Vamos supor assim, Ricardo, veja só. Eu sou uma médica, eu tenho um delírio que eu acho que todo mundo me percebe. Eu acho que todo mundo me percebe. Mas eu estou aqui dando aula, eu estou trabalhando, mas eu tenho um delírio permanente que todo mundo me percebe. Mas eu estou vindo aqui, eu estou dando aula, eu estou trabalhando, eu estou pegando meu carro, eu estou andando, eu estou voltando. Aí eu te pergunto, você pode ou não confiar nas minhas respostas? Na primeira consulta? Não me interessa se é na primeira, na segunda, na terceira. Não, na primeira consulta eu não confiaria, eu investigaria mais. E um acompanhamento sim. Mas você vai ajudar por quê? Tipo assim, por exemplo, eu chego pra você e falo assim, Ricardo, olha, eu sou a Vanessa, eu trabalho em tal lugar, eu tenho tantos filhos, eu sou casada há tanto tempo, mas na minha conversa você vê que eu tenho um ponto da minha conversa que é delirante. Você acha que esse delírio, esse ponto de delírio, ele inviabiliza tudo que outras coisas eu te falei?
Não Deixa ele inviabiliza. pensativo, Não inviabiliza. Não, tipo, por exemplo, assim, ó, eu chego, eu tomo uma consulta psiquiátrica, cheguei, aí eu falo, por exemplo, eu sou empresário, eu sou dono de um mercado lá no interior, assim, você olha, não me conhece, primeira consulta. Eu sou dono de um mercado interior, eu tenho 5 filhos, sou casado há 10 anos, conto toda uma história. E aí, a Essa história é princípio verdadeira. você vai fazer o quê então? Vamos supor. Parte-se do princípio que você não acredite. Sim. Aí você está numa época, vamos supor, que não tem Instagram, você não tem nada. Aí você vai fazer o quê? Você vai partir do princípio que é mentira e não vai fazer nada? Não vai tratar? Ou vai subestimar? O que você faria? Não, eu vou colocar minhas hipóteses diagnósticas. Não, mas você tem que tratar. Não existe isso. Você não pode ficar pondo hipótese diagnóstica e falar para o paciente, olha, volta daqui tantos dias, aí volta daqui tantos dias. Você tem que dar uma primeira hipótese. Não existe isso. Em medicina isso não existe. Você é médico, você sempre terá que dar alguma posição para o paciente. Então isso não existe. Você tem que partir do princípio que aquilo que você está ouvindo é verdade, até que te provem o contrário. Por isso que eu te falei, depois o seu diagnóstico ele pode mudar. Ele pode mudar, ele pode mudar. Mas a princípio você tem que encaixar o paciente em algum lugar, não tem como. Porque você tem que tomar conduta, e a conduta depende do diagnóstico. Entendeu? Ah, corre o risco de você tomar uma conduta e lá na frente, já aconteceu comigo, de ter paciente que está lá diagnosticado com esquizofrenia. Anos depois, eu descobri que a pessoa usa cocaína todos os dias. Então, assim, mas isso aí não cabe a você, aí não é sobre você, é sobre o outro. E não tem como, a gente não tem como sair dali e fazer um processo investigativo da vida do paciente. Né? Sair investigando a vida do paciente. Numa consulta, por exemplo, nunca vai dar tempo de um paciente falar tudo para o psiquiatra em 2 horas. Não, é o que a gente está falando, ele é um construto. Agora a experiência, ela vai te construindo, ela vai te construindo padrões muito parecidos. Você vai percebendo esses padrões, entendeu? Mas assim, isso não quer dizer que não vai mudar depois, mas você tem que encaixar. Então, por exemplo, é o que eu estou falando, tem gente que é muito bom aluno, mas não vai bem em prova. Por quê? Porque briga com a prova. Principalmente quem estuda muito. Por isso que a gente fala assim, ó, quem estuda muito, às vezes, não são os melhores alunos de fazer prova. Exatamente por isso aí, porque fica brigando. Mas isso não é nada, meu amigo, é o que está aqui no papel. Eu estou te falando isso aqui, responde isso aqui, ponto. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o caso ele é objetivo ali para você. Lê, acabou a informação que tem. A informação que está ali te cabe aqui no diagnóstico. Por exemplo, o que mudaria para você desse diagnóstico aqui? A crítica dele. Para mim, a crítica dele já está alterada, porque ele está... Então o que isso te muda lá no seu diagnóstico? Se a crítica dele está alterada e ele foi recolhido por um serviço de emergência, ele é a primeira vez que ele está tendo contato por causa daquele problema dele. Certo. Transtorno psicótico para ele. Assim, é a minha interpretação. Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Tá. Você pode pôr um transtorno psicótico para ele, pode. Mas tá errado, acertar. Você não vai acertar por quê? Por que eu vou te falar que você não vai acertar? Porque se eu sou a banca da prova, eu vou te falar assim, mas lá eu te dei informações que ele tem sintomas há tanto tempo. Mas ele tem crítica. Mas não é ele que está falando, é um papel que está falando com você. Ai, doutor, tá bom, eu te sei, eu não quero, menino, pelo amor de Deus. Não, mas é importante. Deixa eu falar uma coisa, isso é importante porque tem alunos que vão muito mal na prova por causa disso. Porque realmente, se você colocasse na prova transtorno psicótico leve, eu ia te dar errado. Porque vocês têm que se basear no que está no papel. O que o papel está te ofertando de informação. E o papel, se isso não fosse importante, se eu não gostaria que você pensasse, por exemplo, numa esquizofrenia, eu não colocaria essa informação no papel.
Eu não nem colocaria isso. Porque para mim eu estou te dando a informação, entende? Por isso que você não pode brigar com a prova. Eu só colocaria o quê? Eu só colocaria o quê? Por exemplo, o paciente está apresentando, o paciente foi encontrado na sarjeta, está ouvindo vozes, né? Nega sintomas psicóticos, nega o uso de substâncias, está desacompanhado. Aí a gente coloca isso como transtorno psicótico grave. Tá? Após excluir, bom? Certo aqui, gente? Sim. Então vamos aqui. Oi, alguém mais? Posso apagar, né? A gente vai até 1 ou é para liberar? Não, uma hora. Vai até meio-dia, certo? É uma hora. A sala decidiu até meio-dia. Tá, então quarta-feira é aula normal. Já pega e puta a prova legal também, tem 2, já coloca assim na isolada pra você não fazer. Essa sala decidiu, acabou, né? Quantos casos aqui? Vai ter chamada? Na verdade, eu não vou Diego, traz-me. Ela até errada. Não.